Boa. Foi, agora foi. Bom, então, hoje eu acordei meio que malucão. Eu vou abrir uma live, sabia? Eu quero entender depois como que vai no Instagram. E depois eu entendo como eu vou me resolver com isso. Bom, bora lá. Muito bem-vindo, muito bem-vindas à comunidade online Chama na Publi. Você que está assistindo aqui no gravado e vai participar dessa primeira parte onde a gente divide conteúdo. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo essa semana. Semana passada, essa semana. Semana passada eu tive no stand da Scala fazendo uma palestra para os criadores de conteúdo da marca, a convite da agência Tambor. E aí lá eu conheci a Giovana. A Giovana é diretora criativa da agência Eixo, ela também estava dando uma palestra lá. E no finalzinho da palestra dela, perguntaram se ela queria dar um toque, enfim, deixar um recado para os criadores de conteúdo que estavam por lá. E ela falou que sim, que ela entende que, enfim, é complexo gerar conteúdo nativo para um monte de rede, mas que ela entendia que sim, produzir conteúdo por LinkedIn poderia ser muito estratégico. E aí ela situou que é possível você estar em contato com outras pessoas da Creator Economy que vivem isso, né? Pessoas de agência como ela, como o time dela, enfim, e outros profissionais. Quando eu comecei a minha palestra, peguei uma carona um pouco nisso que ela disse e falei que eu também concordava com isso e achava que também era uma chance de se mostrar de forma profissional como criador de conteúdo, porque cada vez mais a gente vem falando sobre isso, né? A necessidade da profissionalização da profissão, depois dessa bolha que inflou o mercado e que cada vez mais a gente precisa ser profissional. Nesse dia, na Beauty Fair, no stand da Escada, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Como você sair do CPF e entrar no seu CNPJ. E aí postei esse conteúdo dela falando, né, dando essa opinião dela sobre o LinkedIn. E Menezes, o contador dos influenciadores, né, que já teve aqui na comunidade, que já veio bater um papo aqui com a gente, falar sobre os inúmeros desafios que os criadores de conteúdo têm na hora de abrir a sua empresa, deixou essa provocação lá nos comentários. Eis a pergunta: alguém já mediu que efetividade sobre criadores de conteúdo? Alguém já mediu a efetividade sobre criadores de conteúdo que usam o LinkedIn? Ou se tornou uma retórica falar para o criador de conteúdo ter mais uma rede? É só uma provocação mesmo. Não sei se a apresentação geral ela apresentou algo nesse sentido. E aí respondi dizendo que eu adorei a provocação, que a provocação estava aceita, que eu ia gravar um vídeo respondendo ele, vou gravar o vídeo, mas decidi trazer aqui para dentro da nossa comunidade uma reflexão um pouco mais profunda. Eu desci as ideias sobre isso. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estratégia que eu desenhei para criadores de conteúdo poderem aplicar dentro de LinkedIn. E é isso que a gente vai falar aqui na primeira parte do nosso encontro hoje, antes do nosso Hot Seat. E lembrando que você que está assistindo no gravado no YouTube e aqui ao vivo no Instagram, só fica no Hot Seat os assinantes da comunidade online. A galera que está assistindo no ao vivo no YouTube e aqui no Instagram, assistem essa primeira parte onde a gente vai falar de LinkedIn. Então, bora lá. Vamos. Então. E aí eu já achei incrível, porque logo de cara, esse post eu fiz na segunda-feira, na terça-feira, às 22h12, um criador de conteúdo amigo meu que acabou de migrar do corporativo para a criação de conteúdo, e hoje ele fala sobre nomadismo digital e também sobre turismo. Ele já conheceu vários países do mundo, enfim, e cria conteúdo sobre isso. Já me deu esse feedback aqui na DM. Eu fiz um simples post no LinkedIn e consegui vários leads de lá. Tem uma audiência grande lá, embora não tenha usado muito. Já achei um insight interessante e eu também bati um papo com o Menezes, né? Eu mandei um áudio para ele explicando que eu ia gravar o vídeo, né? Só para não gerar uma polêmica, né? Falar assim, ó, eu subi uma telinha de story lá num tom provocativo, mas tá tudo de boa, vou gravar uma resposta sossegada, mas enfim, só contextualizando aqui para não começar uma boataria de Instagram.
Então vou dar um play aqui no que foi que a Giovana disse, né? O que causou tanta polêmica. Como agência de publicidade que faz mapeamento, né, para marcas, desenho e estratégia de conteúdo para marca, é super importante que você pensem muito fortemente em construir uma presença em várias plataformas digitais. Ou seja, você tem seu conteúdo ali para o Instagram, entende se aquilo não cabe para o Kawaii, se aquilo não cabe para o TikTok, se você aquilo não cabe para o Shorts. Eu sei que nem todo mundo tem e recurso infinito para produzir conteúdo para todas essas plataformas, mas o quanto eles podem otimizar esse conteúdo. E se eu tivesse começando a criar conteúdo hoje, eu também. Aí é polêmica, tá? Mas eu também faria no LinkedIn, tá? Eu acho que assim, o LinkedIn é uma rede que às vezes a gente rola o feed meio assim, mas eu acho incrível porque é onde vocês conseguem entender. Mas quando aquelas agências que estão com uma marca que às vezes vocês querem trabalhar, acessar pessoas que são super importantes de negócio, que são pessoas decisoras, e se posicionarem de uma outra forma que é a forma CNPJ de vocês, né? Então, quem olha o feed de vocês está aí vendo todo o potencial criativo de vocês, mas às vezes é muito legal também saber, putz, como foi, por exemplo, a participação de vocês na Beauty Fair? Como foi o making off daquela publicidade que vocês fizeram? E isso também traz uma outra dimensão, assim, para as marcas. Então, acho que essas seriam as minhas duas dicas, assim, uma presença multiplataforma e uma presença no LinkedIn. Baseado nisso que a Giovana trouxe, né, nessa reflexão, e pensando em alguns criadores de conteúdo que eu conheço que já estão dentro do LinkedIn, eu decidi que eu ia fazer esse levantamento de dados para poder responder essa pergunta, né, que era essa questão da efetividade de criadores de conteúdo produzindo dentro do LinkedIn. E aí eu descobri que, na realidade, enquanto dentro do Instagram aqui a gente está competindo com 2 bilhões de posts e por 1,6 de engajamento no Instagram, sim, o engajamento no Instagram é muito baixo, né? É, hoje, quando a gente bate 3% de taxa de engajamento no Instagram, a gente já fica felizão. Enquanto a gente está competindo por 1% de engajamento com 2 bilhões de posts, tem outros criadores que estão lá no LinkedIn com 6,5% de engajamento. A taxa de engajamento dentro do LinkedIn é infinitamente mais alta. E a gente está aqui hoje exatamente para discutir isso, porque existe uma resistência de mercado dizendo que LinkedIn só serve para currículo, e na realidade o LinkedIn virou a maior plataforma com engajamento entre 2024 e 2025. Então, na verdade, se a gente, que faz parte da Creator Economy, e a gente é empresa, o nosso nome é marca, e a gente não está no LinkedIn ainda, a gente está perdendo uma oportunidade real de competir e nadar de braçada no Oceano Azul, enquanto a gente está competindo por 1% no oceano saturado do Instagram. Aqui a gente tem alguns números, trago alguns números para vocês sobre um comparativo de engajamento considerando dados entre 2024 e 2025. O LinkedIn com 6,5% de engajamento médio, TikTok com 4,86%, YouTube com 4,4%, Instagram com 1,1% de engajamento. A menor taxa de engajamento é a do Instagram. Isso também deixa muito claro o posicionamento da Meta em relação aos anúncios, né? Acho que aquela piadinha que a gente sempre fazia que quem vive de orgânico é a Bela Gil, porque no Instagram, se você não paga para distribuição de conteúdo, você não chega em lugar nenhum, ela é muito real mesmo, né? Com essa taxa de 1,1%, fica difícil atingir toda a base de vocês sem investir em distribuição de mídia. E o que que isso significa na prática? Que no Instagram, para cada 100 pessoas que veem seu post, apenas uma está interagindo, né? E no LinkedIn, para cada 100 pessoas, de 6 a 7 interagem. Isso dá 5 vezes mais. Então, você tem como resultado disso uma chance de ser notado e lembrado multiplicado por 5. E aqui eu quero salientar uma outra coisa. Dentro do LinkedIn, com o posicionamento correto, a gente está falando de uma audiência qualificada, né? A gente está falando de quem tem decisão de contratação do seu trabalho, da sua empresa, do seu trampo, né? É diferente da relação que existe dentro do Instagram, que a gente está falando com uma base de fãs, uma base de seguidores,
às vezes super fãs, é uma outra relação. Dentro do LinkedIn, a gente está falando de negócio, é uma rede qualificada exatamente por isso, né? Vocês se apresentando como empresa, falando de negócio, numa rede de negócios que tem 5 vezes mais chance de interação. LinkedIn é igual a dinheiro real para creators, com ROI comprovado. Isso acontece em campanhas B2B, com 15 a 30 leads qualificados por post que é feito. Então, realmente, quando você usa a ferramenta para conversar de empresa para empresa, as coisas funcionam. E aí você já deve estar se perguntando, Aldine, tá, mas como eu, criador de conteúdo, converso de forma B2B, né? Como eu converso de empresa para empresa dentro do LinkedIn? Vou falar Oi, sobre boa isso. noite. Vou falar sobre isso logo menos. Oi, Laila. Foi sem querer. Ah, tá bom. É, conversão de venda, um aumento de conversão de 20 a 25%, um ROI médio 2,5 vezes superior ao dos posts institucionais. NPS de até 80% de satisfação para grandes investidores. Aqui no rodapé, gente, depois eu deixo, como sempre, eu vou deixar a apresentação para vocês lá no grupo da comunidade. No rodapé tem a fonte de tudo, tá? Para quem quiser dar um mergulho maior na história. Cases brasileiros de sucesso de criadores de conteúdo que estão dentro do LinkedIn. A gente tem Thaís Araújo falando sobre cultura e negritude, Nina Silva falando sobre negritude, infoprodutos e serviços, Celso Ataíde falando sobre negócios e empreendedorismo, Mark Tawil falando sobre vendas e negócios. Notem que os maiores nomes ainda são nomes que estão muito relacionados a negócio, né? A plataforma é sobre isso, né? Então a gente tem que sempre ter em mente que o nosso macrotema sempre vai ser esse, e a ideia de vocês estarem tá lá, de vocês terem presença digital lá, é exatamente essa, se mostrarem e aparecerem como um negócio. Tem uma migração que já está acontecendo de criadores de conteúdo do Instagram que estão indo para o LinkedIn para poder ampliar a autoridade, monetizar conhecimento, e os nichos que melhor acontecem dentro do LinkedIn são negócios e empreendedorismo, marketing digital e vendas, educação e desenvolvimento, diversidade e inclusão, tecnologia e inovação, saúde mental e bem-estar. Tem bastante nicho, né? Em alta, né? Isso não significa que outros nichos ou subnichos também não possam acontecer lá dentro, mas esses são os nichos que estão em alta lá dentro hoje. O algoritmo favorece você, porque hoje a gente tem uma competição que é muito menor lá dentro. A gente tem menos creators dentro da plataforma, então isso te dá mais visibilidade lá dentro, né? Você consegue, é como se o seu sino tocasse mais alto dentro do LinkedIn. É um nicho vendedor, né? Lá você consegue mostrar uma especialização e com isso gerar mais engajamento do que um creator, um influenciador genérico, né? Lá dentro, quando você tem uma linguagem, uma característica de produção de conteúdo que é muito própria sua, que é muito autoral, fica mais fácil de você se destacar lá dentro exatamente por isso, né? Você deixa de ser um genérico para poder reafirmar a sua marca lá dentro. Autoridade. O LinkedIn premia expertise e não apenas números de seguidores. Então, você ter pouco seguidor lá dentro, ter pouca visualização, não significa necessariamente que você flopou, porque, de novo, a gente está falando de uma audiência muito qualificada. Às vezes, é uma pessoa que cuida de mapeamento dentro da agência, é uma diretora criativa, é uma grande assessora de imprensa, ou um grande PR, um único contato que vê um conteúdo seu pode virar o jogo e pode converter imediatamente já para uma participação, uma presença, uma publi, enfim, um pedido de orçamento que seja. E sobre networking, 57% das marcas planejam aumentar investimento em influência. As agências principais estão direcionando estratégias específicas para LinkedIn e você pode ficar à frente dessa onda e também surfar enquanto ainda tem mais espaço. Sobre estratégia de posicionamento para criadores de conteúdo dentro do LinkedIn. Sugestão que eu dou para vocês aqui. Primeira sugestão: montem cases lá dentro. Então vocês vão pegar coisas que vocês já têm no Instagram e vão reenvelopar isso e vão mudar a linguagem para poder usar essa mesma coisa dentro do LinkedIn.
Por exemplo, você acabou de subir uma publi, você entregou as métricas da publi e relatório de resultados. Então, dentro do LinkedIn, você vai lá e monta um case. Como desenvolver uma estratégia autêntica para a marca X que resultou em mais de 300% de engajamento? Qual foi o desafio que você teve? E aí você vai lá, pega o briefing, puxa uma frasezinha principal do briefing e manda o desafio. A marca precisava conectar com o público jovem sem perder a credibilidade. Minha abordagem, aí você vai trazer qual foi a tua cocriação para a proposta da marca, né? E relata isso dentro do seu case. Criei um storytelling que valoriza tanto o produto quanto os valores da audiência. Apresenta resultados, tem um engajamento orgânico 3 vezes superior à média que a marca tem quando ela posta. Isso aqui é muito interessante para vocês que são criadores de conteúdo, porque pessoas se relacionam com pessoas. Então, na maioria das vezes, a taxa de engajamento, a sua taxa de engajamento vai ser maior do que a taxa de engajamento da marca. A marca costuma ter uma comunicação muito fria e a taxa de engajamento leva em consideração a proporcionalidade, né, obviamente, entre o seu tamanho de base e quantas pessoas foram impactadas por aquele conteúdo. Então, na maioria das vezes, quando vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão sair ganhando. Então, é uma coisa que é legal de puxar em relatório. E aí, para finalizar, o que eu aprendi? Autenticidade mais estratégia é igual a resultados que surpreendem até o cliente. Claro que isso aqui é só um exemplo, né, gente? Isso aqui é hipotético, e aí vocês vão ajustar esse texto aqui, a abordagem que vocês vão fazer nisso a partir da publi que vocês querem transformar em case. Ah, e uma CTA, né? Não podemos nunca esquecer de deixar a CTAzinha no final, e a sugestão aqui é: qual a sua estratégia para manter a autenticidade em parcerias? Reparem que é uma CTA super aberta, porque tanto dá para creators responderem, mas também dá para marcas responderem, para contratantes responderem. Então, é uma CTA mais neutrona que facilita o engajamento, independente do nicho que a pessoa atue dentro da Creator Economy. Por que que isso funciona? Porque demonstra competência profissional, né? Você tendo consciência, plena consciência de toda a trajetória que você consegue construir com a sua narrativa, quando você empresta a sua narrativa para a marca, você educa quem está te lendo sobre o seu processo de criação de conteúdo, você atrai profissionais de marketing e agências e você se posiciona como um especialista e não apenas um influencer, né? Fica muito claro que você entende o que você está fazendo, você mostra o processo que você trilhou, né? Você vê que são passos super simples, né? Apresentação de case, qual era o desafio que a marca trouxe, a abordagem que você trouxe para o desafio, os resultados que você teve e o que você aprendeu. São 5 passos super simples que você só precisa adequar com a publi que você acabou de entregar. Opa, ixi, gente, peraí. Pulei tudo. Aqui. Boa. 10-0 pro Canva sempre, né? Estratégia pastelaria que engaja. Não tô enganando ninguém, gente. É pastelaria, daquela que é para copiar, colar, Ctrl C, Ctrl V, facilzinha, pastelaria. Não, não vou dourar a pílula, não vou falar que é uma coisa mirabolante, que é a última. Não, é pastelaria mesmo, mas funciona. Gancho que prende na primeira linha do teu conteúdo. 3 erros que cometi ao precificar minha primeira publi. Por que recusei uma campanha de 10 mil? A métrica que as marcas não te contam, mas que importa mais do que alcance. 2, desenvolvimento de storytelling. Conte sobre o seu processo. Compartilhe números reais quando você puder compartilhar isso. Se você não tiver nenhuma cláusula de contrato que te proíba compartilhar alguma coisa, mostre isso, esses números, fale sobre os seus aprendizados e sempre CTA, gente. Ó, Damiana, se você estiver aí me ouvindo, esse puxão de orelha é para você. Damiana tá 1 ano fazendo conteúdo sem pôr uma CTA, conteúdo de venda sem pôr uma CTA, mas isso já mudou. Então não esqueçam da CTA mesmo dentro do LinkedIn. Faz uma pergunta para a tua audiência relacionada ao que você trouxe, ou peça uma opinião
sobre o conteúdo que você compartilhou, ou peça para a pessoa compartilhar uma dica, né? Alguma coisa que ela presenciou, que ela tenha vivido e que ela possa contribuir para continuar no desenvolvimento da conversa. Por que que isso funciona? São cases reais de campanha, todo mundo tem interesse para entender como funcionam esses bastidores da criação. Você está falando sobre aprendizados do mercado, então outros criadores de conteúdo têm interesse em ouvir isso, e mais do que isso, pessoas de agência também. A própria Gil, nessa palestra que ela falou, ela trouxe isso também. Ela falou assim, gente, às vezes para a gente é muito importante saber como o criador de conteúdo se sentiu durante a entrega, o que que ele fez. Tem agência que se importa, tá, gente? Então, são muitas agências que se importam. Você tem espaço para poder fazer análise de tendência. Essa semana mesmo, não vamos falar nome aqui porque estamos gravando, mas essa semana mesmo, o Fabinho fechou uma publi e construiu três roteiros. E um dos três roteiros que ele sugeriu foi de uma trend que estava rolando e falou: acho que cabe, se a marca topar, vamos surfar isso. A marca topou, tá gravando e é isso. E temos, né? Então é legal você também se posicionar como uma pessoa que entende sobre análise de tendência, que sabe do que está acontecendo dentro do mercado. E você também funciona como uma fonte dando dica prática para outros creators. Isso aqui, gente, me apareceu assim nos últimos minutos do segundo tempo. Eu estava scrollando meu LinkedIn e aí eu me deparei com um post dessa gênia, dessa Gabriele Tirabassi. E ela diz: nesse material gratuito, e aí eu já batendo o olho, eu mal conseguia ler a legenda porque eu ficava batendo o olho aqui nesse mapa mental gigante, né? Que você vê, ó, ela decupou toda a estratégia da Salve em um mapa mental enorme, e quando você tenta dar o zoom, porque eu comecei a ler a legenda, e na hora eu fui tentar dar o zoom para ver o que que era, o rolê tá em baixa, e aí você fica numa agonia, porque você quer saber o que é o negócio, e você vai lá ler essa legenda enorme de novo. E aí voltei para a legenda dela. Nesse material gratuito mostra as estratégias que transformaram a Salve em um case de faturamento milionário. Foram horas de análise meticulosa em cada detalhe do branding e do e-commerce da marca, passando por identidade, comunicação, experiência de compra, para entender o que eles fizeram e o que os coloca nesse patamar milionário. Nesse material, você vai encontrar uma análise completa de identidade visual, identidade verbal, visual, e-commerce, redes sociais, experiência de compra. E ainda estratégias, e vamos que vamos. E daí ela entrega toda a estratégia da Salve. Eu dei uma olhada aqui, ela trabalha como brand designer, abri o LinkedIn dela, até onde eu entendi, posso estar enganado, tá? Pode ser que a agência dela tenha prestado algum serviço para Salve, mas no que eu entendi, numa análise rápida do perfil do LinkedIn dela, nem na Salve ela trabalhou. Ela de fato fez um processo de pesquisa mesmo e está oferecendo para as pessoas esse processo de pesquisa. Olha a CTA da Gene aqui no final. Comente salve e me envie um convite de conexão que eu envio esse material para você. Ela está usando uma linguagem que é uma linguagem que todo mundo conhece, que é a linguagem do ManyChat. Comente salve, comente quero, comente algo. Todo mundo hoje em rede social já entende que se você comentar o que o criador de conteúdo está pedindo para comentar, você vai ganhar alguma coisa. Então ela usou uma CTA clássica, comente salve e me envie um convite de conexão. Essa mulher vai ganhar 1 trilhão de seguidores no LinkedIn da noite para o dia, porque todo mundo que se interessa por beleza, por branding, por construção de comunidade. A Salve é uma marca famosíssima por desenvolver um trabalho genial a partir de construção de comunidade. Todo mundo que se interessa por todos os assets que estão no entorno da marca Salve vão ficar babando para poder, para querer baixar essa pesquisa e entender o que está acontecendo. Gabriele, que talvez nunca tenha trabalhado para Salve, não sabemos. Gabriele, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários, por favor. Gabriele vai ganhar 1 trilhão de seguidores da noite por dia. Vai mostrar a qualidade da pesquisa que ela fez, porque ela está entregando o resultado do trampo dela, né? Então percebam que na legenda ela faz uma propaganda da entrega, né? Ela põe lá tópico a tópico o que ela está entregando: identidade verbal, visual, e-commerce, redes sociais, experiência de compra. Põe um teaserzinho que você não consegue acessar o conteúdo, e para acessar o conteúdo você tem que ficar amigo dela, e aí ela te envia o material. Achei genial, acho que dá para roubartilhar de várias formas, assim, pensar em numa estratégia do que você pode oferecer para um criador de conteúdo ou para uma marca
Acho muito relevante, se a gente está indo para o LinkedIn, e a gente já viu aqui em todas essas lâminas anteriores a eficácia do relacionamento B2B que existe dentro do LinkedIn, acho muito interessante se a gente se comportar como empresa abordando empresas. Eu, se fosse vocês, pensaria num conteúdo que você pudesse entregar para uma agência. Talvez você possa compartilhar melhor sobre como é o seu processo criativo, enfim. Quem for agenciado chama na publi, Fabinho, a gente tem reunião logo menos, a gente pode bater um papo sobre isso, do que você, a partir do teu Media Kit, daquele material, que você tem muito claro, né, pilar de produção de conteúdo, o que interessa para uma agência? Porque eu confesso que quando eu ouvi a Giovana falando que a agência também quer saber sobre o lado do criador, eu falei, nossa, que interessante isso, porque eu não achei que essa curiosidade é, fosse tão grande assim. Quando eu vejo uma diretora criativa de agência falando isso, né, um cargo de direção, significa muito. Eu soube ouvir isso com muito cuidado. Teve duas. Eu posso falar, Diga, Roger? diga, claro, claro. Tem duas coisas que me chamaram a atenção nesses últimos tempos. A primeira foi da. Pô, é uma guria incrível, esqueci. Ela é namorada do Gabriel, que é um psicólogo. Eu comecei a ver que ela postava a publi, e aí em seguida ela fazia um Reels mostrando como que era aquela produção da publi. E Aquela de aí os vídeos bastidor. dela, os bastidores, chegavam pra mim, todos esses bastidores. E aí automaticamente eu ia pra publi ver também. E aí eu falei, pô, será que ela tá postando porque a galera gosta de ver? Ou para as marcas entenderem como? Porque depois que ela começou a postar isso, eu percebi que houve um aumento muito grande no volume das publis dela. E marcas grandes. E eu falei, porra, será que as marcas estão entendendo essa forma criativa e se interessando e falando, pô, vamos ali que é sucesso, porque ela faz uma publi mais elaborada e tudo mais. E aí depois eu cheguei scrollando também no Instagram, em um Instagram de uma moça que ela tem um Reels fixado nela, mostrando como é o processo de criação dela e de publi, e no final a CTA dela é para as marcas, é. E para você que quer contratar o meu serviço, e ela deixou isso fixado. E aí eu Ah, falei, porra! foco na meta, Fabinho, é isso. É foco na meta, claro. Aham. E aí tem Ela um fez pouco o a ver conteúdo disso para que a tu tá marca. falando, né? De Claro. olhar para a marca, de ela falar, pô, o conteúdo dessa pessoa é bom, mas como ela chegou até ali? Tem um processo mesmo? Ela tem uma equipe? Foi sorte, entendeu? Foi sorte porque deu bom, entrou na trend? Ou ela entende o que ela tá falando? Quem faz isso também é a Amanda, Amandinha Monteiro. Quando você pega as publis de Chas Leão que ela fez, ela sempre sobe depois da publi um making of, como foi tudo aquilo. Ela usa muito animação, né? Ela tem um processo de produção que envolve muita coisa manual, enfim, stop motion, essas loucuras. E ela sempre faz, e eu acho que é muito válido, porque é exatamente isso que você trouxe, Fábio. É a chance de você se mostrar como autoridade em uma linguagem. Eu sempre falo, eu sempre repito isso. Na nossa cabeça, a gente tem um imaginário sobre marca. A marca, porque a marca foi para a marca não respondeu. E a marca meio que acaba virando quase que uma entidade, uma santidade nas nossas cabeças. Mas a real é que a marca é uma pessoa igual a gente. Eu, Uhum, quando eu tive a chance de trabalhar com uma marca de cerveja dentro de uma cervejaria gigantesca, era isso, assim. A minha interface dentro de influência, tinha uma pessoa específica com quem eu falava. E ele era o representante da marca. E aí, quando eu tive chance de conhecer ele, por exemplo, nas ativações de São João, no Nordeste, tive a chance de jantar com ele, tomar café da manhã, eu comecei a perceber quem eram as pessoas que ele seguia, e como o gosto pessoal dele, de uma certa forma, impacta o que ele traz para dentro da marca, né? uhum, E aí, no fim, são sobre pessoas. Então, pensar num uhum, conteúdo de. Porque isso que essa criadora de conteúdo fez, que você acabou de contar aqui, né? Que ela conta todo o processo criativo dela e deixa uma CTA para a marca que quer contratá-la, é pensando nisso, nessa consciência. Que, na verdade, essa grandiosidade de marca é uma pessoa igual a gente, que pode uhum, estar, que se gosta do seu trabalho de criação de conteúdo e te segue, vai chegar nesse conteúdo, né? E esse conteúdo que ela deixou fixado no Instagram, é, replicado dentro do LinkedIn, você imagina a potência disso, né? uhum, Porque todas as marcas, todos os representantes da marca, né? Porque o doido é isso, né? Eu me reportava direto ao time de marketing, brand PR. Então, para mim,
aquele cara era a marca. Mas o time do trade, para quem negocia com trade, outra pessoa Sim. é a marca. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, você tem um monte de pessoas, às vezes são 300 pessoas que representam a marca, né? Então, poder ter todos esses pontos de contato, ou mais, não vou, estou sendo exagerado aqui, ou ter mais de um ponto de contato. Por exemplo, no nosso caso, que é Creator Economy, se a gente conseguir atingir todos os pontos de contato dos times de marketing e brand PR de uma marca, a gente está feito. A gente está feito, porque é como se o marketing inteiro da empresa estivesse olhando. E aqui eu estou falando de mídia, é um monte de gente que está Sim. pendurado nesse guarda-chuva que a gente E chama aí, de pensando talvez nesse processo de desenvolvimento, seja interessante, talvez, por exemplo, depois de uma publi, já fazer as gravações pensando em fazer esse Reels de bastidores que ajuda a galera a ir lá para a publi caso não tenha ido para alguém. E aí, esse bastidor a gente pode talvez transformar ele num carrossel e subir para o LinkedIn. Exato. Eu usaria vídeo, viu, Fabinho? Vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma estatística, porque o jeito mais fácil da gente subir carrossel no LinkedIn hoje é fechando um PDF. Porque daí Uhum. quando você sobe o PDF, você consegue scrollar o carrossel como se fosse um carrossel de Instagram. E isso é um vício nosso, instagrameiros. E eu descobri que quando você faz isso, o engajamento cai em 45% dentro do LinkedIn. O LinkedIn não gosta que use esse formato. Uhum. E é vídeo, é assim, eu não uso o Lá- LinkedIn há Vídeo muito textão. tempo. Textão funciona muito lá. Esse Uhum. passo a passo de 5 passos que eu passei para vocês aqui do case, se vocês pegarem isso, né, respondeu isso, se vocês pegarem isso, jogarem numa inteligência artificial e pedir para dar uma desenvolvida, faz o upload do briefing da campanha também, sobe o teu roteiro inteiro, sobe mais informação, como a inteligência artificial lê com muita velocidade, sobe um excesso de informação e pede para ela desenvolver um textinho para LinkedIn, porque dela já faz com cara de LinkedIn. Uhum. E aqui de novo, sendo sincerão com vocês, igual fui lá na estratégia da pastelaria, que não é uma estratégia sofisticada, mas que funciona. Sendo Uhum. sincerão aqui com vocês, quando eu desenvolvo textos de LinkedIn usando o meu agente de inteligência artificial, que daí eu já uso direto um agente que eu tenho, ele já está programado para ser meio pomposo, porque no LinkedIn todo mundo é brabo no LinkedIn. É, LinkedIn, todo mundo é pica naquele lugar. todo E eu mundo é. dei essa orientação. Eu falei, ó, quando você for escrever minhas coisas do LinkedIn, pode ter aquele devaneio que a galera tem no LinkedIn, como se eu fosse o ser humano mais importante do mundo e tivesse descoberto a melhor coisa do mundo, mesmo que seja um post falando assim sobre, sei lá, minha vitamina de papaya com banana de manhã. E Uhum. funciona, viu? Porque às vezes eu coloco lá uma coisinha que é uma bobagenzinha e ele consegue dar aquela glamourizada de LinkedIn, né? Aquela coisa que parece que você é super-homem falando. Que eu acho importante. Tô sendo caricato aqui, mas eu acho importante sim manter essa adequação desse tonzinho de LinkedIn, porque a gente já soa meio diferentão, né? Já Uhum. vamos considerar isso. A gente soa meio bicho grilo dentro do LinkedIn. Nós somos criativos, então lá é uma coisa mais de organograma. De novo, aqui estou pintando com tintas fortes e estou sendo Com caricato. certeza, com Mas, certeza. mas é um rolê meio assim que acontece. A gente já é visto de um jeito meio diferente. Então Você tem havia a comentado, limpagem, sim. Diga, você diga. havia comentado sobre esse posicionamento mais, tô falando, né? Não, pode falar, que a ideia é Esse essa. posicionamento de se posicionar lá como uma autoridade para até pensar em vendas, né? Vender algum, enfim. E aí, tem como linkar isso com os produtos que a gente vende, por exemplo, minha planilha, tem como. E aí, por exemplo, Tem. eu falo Ó, muito de casa também, então, ao invés de. Dá para linkar essa parada da influência junto com esse processo de casa mesmo, de comprar mesmo uma casa própria. tem, mas aí pensa sempre em construção de case. Por Uhum, exemplo, a abordagem que você está tendo hoje da planilha no seu Instagram é uma abordagem pensando em conversão, em venda imediata. Você quer levar a pessoa para uma página de venda, ela compra a sua planilha porque é um seguidor, já conhece o produto, sabe qual é o teu uhum. estilo de vida, enfim. Aliás, estou passado com essa feira.
Quanto? 30 e quantos? 32, 33 reais? Quanto que foi essa feira, meu Deus do céu? R$ 32. Minha Nossa Senhora, um tanto de Você coisa, viu? 32 conto. É, então, Aham, as pessoas já estão ligadas que você tem sim. esse lifestyle que a planilha pode te levar, pode levá-las para esse mesmo lugar. A coisa da ponte A B, de onde elas vão sair para onde elas vão, está muito claro. No Uhum, LinkedIn, essa mensagem fica estranhíssima. Mas no LinkedIn, qual é a mensagem que funciona? Depois de tantos anos trabalhando com influência, falando sobre economia, como conquistar a sua casa própria, tananana, eu percebi que o método que eu usei, eu podia, e de tanto receber perguntas na minha DM e nos comentários das postagens, eu percebi que as pessoas tinham uma dúvida muito grande de como se organizar, e foi daí que eu tive a ideia de lançar o meu primeiro infoproduto, que é o meu produto de entrada, que é a planilha do Corre, e aí você explica essa tua experiência dentro do marketing digital sendo do marketing de influência, né? Inclusive, tem uhum, muita gente do marketing digital que está no LinkedIn que fica fascinado por esse tipo de conteúdo. Se tem alguém dentro do LinkedIn que gosta da gente de economia criativa, é a galera de marketing digital, por exemplo, porque uhum, tudo que eles queriam ter é essa facilidade de comunicação que vocês têm com a base de vocês. Daí vem uhum. esse fascínio. Mas para virar case funciona, Fabinho. Não dá Show. para vender a planilha lá, mas dá para te Não. posicionar como um criador de conteúdo que Uhum. diversifica a fonte de renda e você tem um produto de entrada que funciona assim, que você está estruturado Faz dessa todo forma. sentido. Eu não sei se tu vai trazer as informações, mas como que acontece esse preenchimento lá? Porque, por exemplo, o que tem lá é minha faculdade, minha pós, né, os cursos que eu fiz. E aí, voltando isso para influência, como, não sei se tu vai trazer alguma coisa sobre isso, como Eu que... não trouxe, mas eu posso abrir o meu aqui e aí a gente comenta um pouco e entende Uhum, a uhum, partir do que eu preenchi, sabe? uhum. Deixa eu É porque só. a minha formação, ela não vem de... Ela é da área da saúde, né? Educação física, minha pós em educação física hospitalar, é uma parada totalmente contrária, né? Eu trago um pouco de saúde no meu perfil, mas eu acho que eu teria que mudar então, né? Talvez esses. Não, sabe o que eu Ou. faria? Eu deixaria, eu tenho, deixa eu abrir vou abrir meu LinkedIn Hum, aqui, mais fácil. uhum, Eu tenho uma coisa que eu sou multipotencial e LinkedIn. Então eu já fiz umas coisas que às vezes as pessoas até duvidam. E uma das maiores vergonhas que eu tinha assim em relação ao LinkedIn era isso, assim, porque antes do LinkedIn existir, quando a gente só distribuía currículo mesmo, eu tinha alguns currículos. Então eu tinha um currículo só como jornalista, eu tinha uhum, um currículo só como produtor, porque durante muito tempo eu trabalhei como produtor de cinema e depois como produtor de moda, e eu tinha um currículo só como ator. uhum, Eu morria de vergonha de juntar tudo, porque eu achava que as pessoas iam meio que tirar uma onda, assim, do tipo, ah, mas você é jornalista ou você fez programação de júnior? Ah, você é produtor ou... Sabe, uma coisa assim de uhum. conseguir Sim. entender. E de fato era uma época onde não era bom ser multipotencial. As pessoas queriam pessoas assim, bem especialistas. E hoje, Uhum, essa modinha que ser multipotencial é legal. Mas ó, vou te mostrar como o rolê tá hoje. Ó, aqui eu tenho as minhas últimas passagens em agência, né? Então, chama na Public é o que eu estou vivendo agora. As outras agências onde eu já trabalhei e o que eu fiz. Em alguns eu subi essas mídiazinhas. Então, aqui nesse caso, como a gente ativava muito influ grande, e eu meio que cuidava de grande parte desse processo, desde desenvolvimento de briefing, relacionamento, contratação, enfim, o rolê todo, eu deixo os casezinhos aqui para eu poder me amostrar. Acho que uhum, isso pode ser um recurso legal para vocês, que tem muita publi. É, E aí, quando você clica aqui em exibir as outras experiências, se você rolar muito mesmo, ó, você vai descobrir que eu fui repórter na revista Textilha, que eu fui professor da oficina de palavras na FEBEM, olha. Oficina de uhum, fanzines para internos da unidade Vila Maria FEBEM, atual Fundação Casa. E aí dá para pôr tudo, porque você vai ter as suas coisas como profissional de uhum, educação física aqui, mas em algum momento
Você vai ter, ó, professor de jornalismo, design e novas mídias no curso de especialização em design de moda. Uma loucura, meu LinkedIn é uma loucura. Uhum. Mas vai chegar um momento que você entrou na sua primeira agência. Tua primeira Vai ser agência. uma linha do tempo, literalmente. Isso, exato, Fabinho. E aí você arrasa nessa linha do tempo e vai Uhum. construindo a partir dela, sabe? E acho que talvez seja mais importante do que o currículo em si mesmo, é legal organizar o teu currículo, mas mais importante do que isso é o que você vai postar. Porque é isso que vai te posicionar como autoridade, sabe? É montar esse case aí contando da tua experiência com infoproduto e aí lembrando, tá? Quando Uhum. for pro LinkedIn, vai grandão. Uhum. Você tem gestora de tráfego, pega as menores vírgulas e detalhes, você conta essa história lindamente ali. Você não está mentindo, é verdade, você de fato tem Uhum. uma gestora de tráfego que te ajuda em estratégias, e aí você, né, doura a pílula, monta o teu case e sobe lá. Rolou Uhum. publi, teve alguma coisa, sei lá eu, nessa publi o engajamento foi muito bom, ou nessa publi os comentários foram muito bons, então dá para montar um case só a partir de social listening, de comentário da publi. Ahn, Feedback de cliente nunca dá para postar, né? É super antiético, porque a gente recebe umas coisas incríveis, né? De agência elogiando. Deixa eu ver, acho interessante ter um perfil variado no LinkedIn. O meu também é algumas vezes. É, sim, hoje é super benéfico mesmo o contato da real e dizer tudo que você já fez, né? Mas escolher um viés da publi para montar o case, sabe? Acho que o que vai render mais é isso, assim, o que você alimenta Uhum. ali, o que que você, a tua opinião. Ah, e mais isso é muito importante. As pessoas que não são creators, todo mundo que está na Creator Economy, que não é creator, é fascinado pela opinião dos creators. Vocês têm o canto da sereia. É um rolê muito doido, porque é uma coisa assim, porque fulana disse, o fulano pensou. Quando você repara, uma vez eu assisti um evento online do YouTube e eram os ferradões do YouTube, assim, uma galera de peso, aprontando, mostrando cases e não sei o que, nananana, só que era tudo relacionado à criação de conteúdo. Eles começaram a ficar tão constrangidos porque eles eram os maiores cargos do YouTube, só que eles estavam falando sobre criação de conteúdo para criadores de conteúdo. Então, chega várias horas, a gente está falando isso, mas a gente sabe que vocês sabem disso muito melhor do que a gente, né? Porque vocês que fazem isso o dia inteiro, né? Existe um fascínio pelo que vocês acham e pelo que vocês pensam, e faz sentido, porque vocês são o pote de ouro no final do arco-íris, né? Se a Creator Economy existe, né? É uma indústria enorme, ninguém consegue fazer nada sozinho, mas quem está na ponta, dando a cara, a tapa, né? São os criadores de conteúdo, né? Quem está à frente de tudo isso. Então, existe esse fascínio. Então, também dá para vocês se aproveitarem desse viés, sabe? As pessoas querem ouvir, querem saber o que vocês pensam. Eu já fechei muita. hum, Deixa eu ver se eu ia ser injusto aqui. Quase. Mas enfim, mas já fechei muita, muita publi para criador de conteúdo dar opinião mesmo. A gente quer que a fulana venha aqui para conversar com a gente sobre como ela acha que a base dela entenderia da melhor forma tal assunto. Uma vez, enfim, uma farmacêutica tinha uma temática muito delicada e muito comum no Brasil, não sei como é no mundo, mas que é um fluxo menstrual excessivo. Isso existe em muitas mulheres no Brasil, só que as mulheres acham que o fluxo delas é normal. Elas levam muitos anos para descobrir que é um fluxo excessivo. E muitas delas chegam a sofrer de anemia, vira um rolê médico sério, que se fosse tratado precocemente, evitaria um monte de outras tretas. Então, uma vez, uma indústria farmacêutica chamou uma criadora de conteúdo, entrou em contato comigo porque queria conversar com uma criadora de conteúdo que eu agenciava, para ela poder omitir a opinião dela a partir dessas temáticas. E foi um papo incrível, assim, porque ela levou para a mesa dos caras, assim, sentou time de marketing para ouvir a mulher, sabe? E ela levou para a mesa dos caras umas informações, assim, geniais, porque ela já falava muito sobre ciclo menstrual, coletor, era uma temática recorrente que ela tinha na produção dela. Falava com muita propriedade, estudava muito sobre o assunto, e para a marca foi perfeito. A marca cortou um monte de atalhos, assim, chega uma hora
que a marca como marca entra nesse mesmo lugar de solidão criativo que vocês entram, sabe? E aí ter o input de quem está do outro lado é muito interessante. Por isso, repito de novo, aquela ideia que aquela gênia lá da Salve fez do mapa, pensar em alguma coisa sobre o que vocês poderiam oferecer para as agências que tivesse um valor parecido com aquele, sabe? Acho que pode ser genial, assim, porque é quase como se você estivesse dando o mapa da mina para as pessoas que estão dentro da agência. É difícil descobrir que material, que conteúdo é esse? Sim, claro que é. Não é uma resposta que vem fácil, mas é para se pensar. Pode ser uma coisa muito rica assim para gerar relacionamento. E aí, só para trazer mais contexto ainda para vocês, nossa, falou demais a garganta seca. É exatamente isso que eu faço aqui na agência. É, chega uma hora que a gente tem limites, né? A gente tem contato com muitas agências, tem contato com um monte de marca, recebe um monte de coisa, dá para cruzar informações, mas chega uma hora que a gente precisa descobrir novas fontes. E aí é tipo um garimpo mesmo. Eu entro no LinkedIn, primeiro eu entro no Mail Mensagem, do Mail Mensagem eu consigo descobrir quais são as agências que atendem as marcas. Aí eu preciso encontrar as páginas das agências e mais do que isso, quem trabalha. Quando você acessa a página da agência, chega num lugar, um local no LinkedIn que você consegue ver as outras pessoas que trabalham naquela agência, aquele local, né? Não é só para agência, qualquer lugar. E aí, a partir disso, eu vou nos cargos que me interessam, a partir do olhar de influência em marketing de influência, para poder começar uma abordagem. E é um trabalho assim que às vezes leva. Eu conheci a Mari. A Mari era BDR numa agência que eu já trabalhei. A função da BDR é exatamente essa, cavar isso. E ela tinha contato que às vezes ela levava 4, 6 meses para conseguir o contato, sabe? Para a pessoa dar uma primeira resposta. E aí, a partir disso, aprofundar o contato para marcar uma reunião. Mas é isso. Se você encontra uma pessoa disposta, caso da Giovana, e tem outras pessoas com o mesmo com temperamento parecido com o dela no mercado. Se você encontra uma pessoa disposta e atenta e que de fato está aguçada e quer saber o que está acontecendo, você tem um viés incrível. A própria pessoa do marketing da Scala falou isso. Ela falou, gente, eu adoro receber cartão em evento. Quando eu tô aqui na Beauty Fair e alguém me entrega um cartãozinho na mão, ela falou, eu fico super feliz, eu adoro saber quem são vocês, quem são as pessoas que têm interesse na marca. Mulher felizona, falando que gosta de receber. Ó, cartão, hein, gente? Ó, que coisa mais antiga. E então tem gente disposta sim, sabe? E um outro dado que eu acho que é muito importante, que a gente também não pode perder de mente, e aí acaba pegando mais para Nano Creator, que é o volume de contratação de publi feita diretamente via DM, que esse volume ainda é um volume muito grande, né? Então, para quem não tem agência, ainda é um canal interessante quando você quer se aproximar, de uma marca. Deixa eu voltar aqui para o espelhamento. Eita, cadê minha. Espera, ficou só o LinkedIn? Muito botão, muita janela, gente, que loucura. Mas sobrevivemos à pandemia. Hackeando o algoritmo do LinkedIn. O que o algoritmo prioriza entre 2024 e 2025, né? A gente sabe que cada plataforma tem algoritmos, né? Nunca é um só, programados de forma distinta e que essa programação muda o tempo todo, né? E a gente vive de um eterno descobrir de como o algoritmo está operando. Então, aqui alguns toques sobre como o algoritmo do LinkedIn tem funcionado nos últimos 2 anos. O que ele prioriza? Vídeos nativos e não links externos. Se você quiser colocar link externo, coloca no primeiro comentário, não coloca na postagem. Ele valoriza muito post de creators qualificados, isso toda a plataforma, né? E aqui a gente está chamando qualificado os top voice, que ele privilegia em 31% contra 28% dos creators regulares.
Engajamento nos primeiros 60 minutos, isso aqui é importante mesmo, você tem engajamento rápido. Não é muito diferente em outras plataformas também, né? O engajamento imediato sempre é um bom sinal para o algoritmo. Conexões recentes que interagem, porque daí ele entende que você não está chamando um monte de gente assim que você nem conhece para ser seu amigo. Ele está chamando que você de fato está convidando para sua rede pessoas que te conhecem, porque se elas não te conhecessem, elas não estariam interagindo. O que que o algoritmo prioriza? Ele cai o alcance, né? Nossa, eu falei que o que o algoritmo prioriza, e daí eu começo com um negócio que ele não prioriza. O que o algoritmo prioriza? Links externos do post, né? Coloca Ah, eu entendi agora, gente. Por que que eu me confundi? Eu repeti o mesmo título nos três blocos. Aqui é o que o algoritmo detesta, carrossel usando esse recurso do PDF que eu comentei com vocês, né? Menos 45% de alcance. Link externo no post, então coloca sempre no primeiro comentário. E hashtag demais, no máximo de 3 a 5. Eu confesso que eu padecia um pouco disso. Eu descobri essa informação essa semana, mas eu era um Zezinhos de hashtag no LinkedIn, usava bastante. Bons horários, de terça a quinta, para poder postar, entre 9 e 11. E de terça a quinta aqui não preciso falar nada, né, gente? Porque sexta todo mundo sextou, tá tomando chopinho lá do WeWork, e na segunda tá todo mundo na ressaca do tardezinha. Engajamento precoce é crucial e responda todos os comentários nas primeiras 2 horas. Aconselho fortemente que vocês baixem o aplicativo do LinkedIn e que vocês habilitem notificação. Como vai ser uma coisa que vocês vão começar a reativar a rede de vocês agora, vocês vão ver aquele processo de frustração, porque no começo meio que ninguém vai dar bola para vocês, ninguém vai interagir muito, provavelmente vocês vão receber uma, duas, três curtidas, mas, de novo, estamos falando de algo qualificado. E aí, se você deixa habilitado a notificação, como a gente está falando de um volume de curtida que é baixo, vale a pena você deixar a notificação habilitada para você responder rápido, principalmente porque pode ser essa pessoa master aí de agência, enfim, a qualidade de relacionamento é muito boa. E lembrando que vocês são vistos dentro do LinkedIn quase que como mini diamantes, né? Tem esse fetiche não sei se fetiche foi a melhor forma, a melhor palavra de usar aqui, gente, mas tem esse fascínio pelo que os criadores de conteúdo fazem, o que eles pensam, o que eles comem, onde eles vivem. Monetização real no LinkedIn. O LinkedIn lançou um programa que é o Brand Link em 2024. Essa matéria aqui, ó, da Exame, já é uma matéria desse ano, tá? Ela é fresquinha, acho que do mês passado, se não me engano. Headline: monetizando Pitaco no LinkedIn, como tornar perfil mais elegível para ganhar dinheiro na rede. Recomendo que depois vocês deem uma olhada. Tem link na imagem, tem link aqui também no rodapé. Funciona como um programa de divisão de receita em anúncio de vídeo, né? Então você vai receber a partir de visualização de ads dentro do seu conteúdo. O critério que eles usam para qualificar você para esse programa é o engajamento consistente e se você tem conteúdo relevante. Então talvez seja algo um pouco mais para o futuro de vocês. E aqui o que vocês têm como potencial é uma renda passiva adicional. Para além de renda passiva, tá? Porque isso aqui é uma coisa que acontece lá no futuro, né? Quando a gente está falando de engajamento consistente, aqui eu estou trazendo uma proposta para vocês implementarem, porque geralmente criadores de conteúdo estão com o LinkedIn desatualizado, assim, desde o tempo do, sei lá, de quando a gente era jovem aprendiz. É uma coisa para futuro, mas mais do que renda passiva, é sobre a possibilidade de converter agora e converter com prestígio, porque é diferente. O cara que gosta do seu conteúdo, ele segue você no LinkedIn. O tomador de decisão da marca, se ele entende que os territórios de produção de conteúdo da marca são parecidos com os seus, você está no radar da marca e ele te consome lá. Mas quando ele te vê no LinkedIn e tem a chance de te ver como profissional, ele pode pensar na possibilidade de chamar você para o desenvolvimento da campanha, igual o case dessa farmacêutica que eu contei para vocês. Ele pode pensar em chamar você para gerenciar a comunidade. Hoje tem um monte de criador de conteúdo trabalhando dentro de agência, gerenciando comunidade, porque ninguém melhor do que vocês
para entender como se gerencia uma comunidade. Enfim, você consegue ser visto, de novo, aquilo que a gente disse lá nas outras lâminas, né? Para além de um influenciador genérico, você começa a ser visto como uma autoridade, alguém que sabe de fato do que está falando. Oportunidades diretas que você tem: consultoria e mentoria, posicionando como especialista, produtos digitais, curso, e-book e template. Todo mundo, a gente viveu uma época de demonização dos e-books, né? Eu tenho visto eles voltando com uma força cada vez maior, talvez muito por conta dessa bolha de mercado aí que explodiu e agora infoproduto virou quase que um commodity. Você pode ser palestrante em eventos. Nossa, gente, o negócio em inglês. Você pode ser palestrante em eventos do LinkedIn e as parcerias B2B. Porque tem muitas empresas que buscam creators para campanha interna, para ajudar em planejamento, enfim. Precificação no LinkedIn. Os posts, quando a gente compara com os preços do Instagram, eles ficam em média, aqui estamos falando de publi focado em LinkedIn, eles ficam em média de 30 a 50% mais caros do que os posts do Instagram. Os vídeos, eles têm de 50 a 70% maior engajamento, e as campanhas B2B, elas têm de 2 a 3 vezes o valor tradicional de ROI. Então, o ROI costuma ser muito alto. Ahn, de novo, talvez não seja o momento de vocês, né? Porque aqui a gente está falando de um ganho para um creator que já conseguiria fazer publi dentro do LinkedIn, vale para o futuro, mas de qualquer forma, só o fato de você ser visto pelas autoridades da Creator Economy lá dentro, e estar se posicionando como um profissional e mostrar o seu jeito de trabalho lá dentro, já acho que vale demais ter presença lá. Aqui, um frameworkzinho rápido, gente, para 30 dias, né? Aquele batidão que é só programar lá no calendário Google para poder botar o LinkedIn em ordem em 30 dias. Então, na semana um, fazer todo o setup do seu LinkedIn, otimizar perfil profissional, definir nicho, reescrever as coisas certinho. Se você não tem agência, pesquisar 20 marcas e agências-alvo. Fabinho, a gente vai fazer isso no nosso papo. E se conectar com 10 profissionais relevantes. Na semana 2, você vai republicar os seus cases com contexto profissional, né? Então, você vai tirar os cases lá do Instagram, as publis de sucesso, e trazer isso como para esse contexto profissional, criar 2 posts sobre aprendizado de mercado e compartilhar um bastidor de criação. Na semana 3, você começa a fazer o seu networking. Você vai comentar posts estratégicos, e aqui é o momento de escolher aquelas pessoas que têm cargo de liderança, iniciar 5 conversas relevantes e publicar análise de tendência do seu nicho. É aquela coisa de dar o ouro para o cara da agência. E na semana 4 é a fase de colheita, a hora de fechar o nosso relatório. Então, mensurar engajamento LinkedIn versus outras plataformas. Lembrando que para mensurar esse engajamento, a gente tem sempre que levar em consideração volume de base, né? Para ficar uma comparação justa. Identificar primeiras oportunidades que você possa ter tido dentro da plataforma e ajustar a estratégia baseado nos resultados. Por que agir hoje? Porque tem pouquíssima gente lá dentro, então a gente está falando de um mar azul, porque o algoritmo é favorável, porque o mercado está crescendo e a gente tem um monte de agência direcionando investimento para creators dentro do LinkedIn, e porque tem um ROI comprovado. E aqui eu deixo vocês com o meu LinkedIn, por favor, me sigam no LinkedIn, atualizem os seus perfizinhos. E agora a gente se despede de quem está aqui na live, que a gente tem um total de 0 pessoas na minha live, mas eu espero que vocês assistam no... Gente, como eu salvo isso, hein? Descartar o vídeo, compartilhar. E aqui, para quem está na gravação, a gente vai para o Hot Seat agora, para o nosso Kikiki, a nossa fofoca. E vamos interromper isso aqui. Aí, como vocês sabem, né? Eu interrompo e já abro de novo para eu poder ficar com a gravação. Opa, eu não interrompi ainda, né?